Bem, amigos do Bezerra de Menezes Nosso Lar, vamos mais uma vez chamado para, de alguma forma, trocar ideia com vocês sobre a doutrina espírita, sobre aspectos da doutrina espírita, sobre aspectos da imortalidade da alma, que a gente considera importante para poder nos fazer decidir, optar por situações mais positivas para que a gente possa formar um futuro mais positivo, uma, momentos posteriores de futuro da nossa vida mais positivos, encarnações futuras mais positivas. Então, a gente resolveu hoje falar sobre a questão do destino. Então, nós vamos conversar hoje sobre a questão da origem e tratamento de um destino doloroso. Bom, o destino doloroso é sempre a grande questão da nossa vida, né? Que a gente fala, puxa vida, por que que é? Aonde é que foi que eu, de alguma forma, tomei uma decisão e me trouxe essa situação tão difícil que eu estou vivendo agora? Ou a gente chega até muitas vezes a questionar isso aí. Então, nós vamos tratar aqui rapidamente de alguns aspectos que são importantes com relação ao porquê que a gente tem um destino doloroso e dois remédios que eu acho que são úteis para a gente poder enfrentar essa situação. Então, esse estudo vai ser baseado na obra de Pietro Baldi, que se chama Técnica Funcional da Lei de Deus, que estão nos capítulos 5, Arremesso e Correção da Trajetória da Vida e as Terapias dos Destinos Errados, e as três fases do ciclo de redenção, que está no capítulo 6. Bom, técnica funcional do destino e a racional planificação da vida. É muito importante a gente conhecer como é que essa questão do destino funciona, né? Onde é que ele começa, qual é o meio, qual é o fim. E se a gente compreender isso, a gente entende, o autor explica para a gente, que isso vai dar para a gente uma racional planificação do futuro da nossa vida. É o que nós estamos feitos de forma inconsciente e que muitas vezes nos leva a ter destinos de dor que a gente vive hoje e a gente ainda continua decidindo, produzindo destinos futuros de dor. Então, a primeira coisa que ele coloca é o seguinte: a nossa personalidade, ou quem a gente é hoje, por exemplo, a minha personalidade hoje é a de Manuel Sérgio. A de cada um de vocês é a de cada um de vocês. Eu já tive outras encarnações, outras personalidades que foram formadas segundo o que nós vamos entender aqui. A nossa personalidade é um organismo de forças bem definidas, que são as nossas qualidades e de cujo tipo depende a estrutura do nosso destino. Então, quais são as qualidades que eu vim formando ao longo das várias personalidades que eu tive? Positivas, estrutura um destino. Negativas, estrutura outro destino. Se estas estão de acordo com a lei, atrairão outras forças benéficas. Se são anti-lei, atrairão forças maléficas. Natural, né? Então, a gente estuda na doutrina espírita que todos nós temos uma personalidade, temos um conjunto holístico formado de espírito, perispírito, aura e corpo físico. Isso produz uma irradiação, que é a aura, né? Essa irradiação atrai um tipo de força que é de acordo com a nossa ação. Se é benéfica, benéfica. Se é anti-lei, se é maléfica, maléfica. Não tem novidade nenhuma nisso, né? Mas isso é que são as duas coisas que formam a questão da origem do problema do nosso destino. Segundo sua própria natureza, cada indivíduo forma sua natureza, sua atmosfera, que é a famosa aura, composta de elementos que lhe são afins e de acontecimentos do mesmo tipo, acabamos de ver. Tudo isso ocorre segundo a justiça, porque a estrutura da nossa personalidade depende de uma livre escolha desejada por nós no passado, cujos efeitos se fixaram em nós e cujas consequências trazemos conosco. Então, nós temos qualidades positivas ou negativas que formam uma atmosfera que traduz quem nós somos e traduz muitas das nossas decisões. Se essas decisões são positivas, decisões que tiveram a nossa livre escolha por nós em uma oportunidade, ou que pode estar acontecendo agora, e essa consequência dessa decisão gera um efeito que está fixado em nós. Gera um efeito que está fixado em nós. Então, isso significa que nós vamos viver agora as consequências desses efeitos. Eles caminham conosco, fazem parte da identidade energética vibratória que cada um de nós produz
que é a sua atmosfera, que é a sua aura. O destino não é senão o desenvolvimento de uma trajetória lançada por nós mesmos anteriormente e a cujo percurso estamos inevitavelmente ligados pela lei de causa e efeito. Causa e efeito, a lei de causa e efeito é uma lei bem conhecida no nosso meio, no meio espírita. Causa e consequência também não é só uma lei que está dentro da doutrina espírita, também está dentro de uma visão holística da nossa vida como pessoa. Então, o destino é o desenvolvimento de uma trajetória lançada por nós, por uma decisão nossa no passado, e cujo percurso, essa trajetória, estamos ligados pela lei de causa e efeito. Não há como sair fora dela. Se foi nossa escolha e a ação, nossa também deve ser as consequências. Então, Cristo foi bem claro. O plantio é livre, a escolha, o pensamento inicial, a formação do pensamento. Mas se houver também uma decisão de materializar todo esse processo, a consequência também é nossa. Então, o plantio é livre, mas a colheita, a consequência é obrigatória. Não há como escapar dela, porque a vivência dessa escolha é que vai definir para nós o que nós devemos alimentar para o futuro, porque é uma coisa boa, ou que nós devemos parar de alimentar, porque não, já não é uma coisa boa, é uma coisa que pode nos prejudicar e que pode nos fazer sentir dor. Uma vida errada, escolhas erradas, decisões erradas, nos liga a um doloroso destino de correção. Esse destino de correção, pessoal, nós vamos ver as 3 fases das quais ele ocorre um pouquinho lá na frente. O que significa um grande cansaço, e aqui ficamos ligados. Essa palavra é boa, né, pessoal? Porque um processo de dor vai nos desgastando mesmo. Tem aquele processo de dor que é intenso. De uma vez, e a gente fica atordoado, e depois o processo da dor em si passa e a gente fica vivendo aquelas consequências dele. E tem processos de dor que são mais extensos, que eles vão ocorrendo, vão ocorrendo, vão ocorrendo, muitas vezes convivências, muitas vezes ligações, muitas vezes situações às quais nós temos que ficar vivendo aquilo por um longo tempo. Todos os dois trazem um cansaço, como ele fala, um desgaste, mas a gente fica ligado a eles. Não há como, porque através do estudo, da compreensão, da análise de todo esse processo, como ele começou, como ele se desenvolveu, por que eu decidi fazer aquilo, é que vai nos dar a condição da gente poder mais na frente não mais fazer esse tipo de escolha. E isso nós vamos ver daqui a pouquinho. Este destino se passa não só na mesma vida, como em outras também. Isso é uma coisa muito importante. Nós, do meio espírita, acostumamos muito a pensar em próxima encarnação. Não, tem situações que eu tomo agora e que eu já vou viver a escolha dela ali na frente. Daqui uma hora, daqui um dia, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Eu já vivo na própria vida. E isso é bom se a gente puder compreender, porque a gente já pode avaliar como é que determinadas decisões podem se tornar situações que vão demorar muitas vezes algumas vidas para se resolver. Então ele vem e fala, isso está lá em Rustem, a encarnação humana, em princípio, é apenas consequente à primeira falta. A primeira escolha nossa, equivocada, a qual nós éramos espírito, nos levou a um processo de encarnação material. Essa é a primeira encarnação humana. A reencarnação é a pena da reincidência da recaída, ou seja, escolhemos equivocadamente e depois, na sequência, continuamos escolhendo equivocadamente. Pois que todas as vossas existências são solidárias entre si. Então, fiz uma escolha equivocada, dolorida, intensa, que numa encarnação seguinte, ou no decorrer daquela encarnação e na encarnação seguinte, eu não consegui esgotar essa trajetória da decisão errada. Então, eu sou obrigado a enfrentá-la em outras existências. Quando a gente fala eu sou obrigado, dá a impressão que é uma coisa difícil, que é uma coisa dolorosa, que é uma coisa que
que não vai funcionar bem, que é uma pena impingida pelo amor de Deus, pelo nosso Pai, mas não é isso, não se trata disso. Se trata do mecanismo da lei da qual nós vamos enfrentar essa situação para que mais tarde, na frente, a gente não mais a escolha novamente. O espírito reencarnado traz consigo a pena secreta em que incorreu na sua encarnação precedente. É exatamente o resumo do que falamos, ou seja, na próxima encarnação, vamos enfrentar aquela situação para termos lucidez, entendimento, conhecimento de que determinada ação leva a uma situação de dor. Determinada ação leva a uma situação de paz, de harmonia, de felicidade. Esse é o alimento, esse é o não alimento. Bom, eis então que se pode estudar uma técnica, lógico, né? Se isso tudo tem uma sequência, se isso tudo tem uma, 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 uma continuidade, existe, então, uma terapia dos destinos errados, pela correção das decisões mal orientadas. Tem uma técnica, tem uma terapia que a gente pode fazer para isso. Esta será uma terapia à base de remédios adaptados para neutralizar as qualidades venenosas adquiridas. Porque se eu cometo um erro, pessoal, e começo a repetir, ele vai se transformar num hábito difícil para mim. E como a própria palavra já diz, é um hábito, eu vou continuar repetindo. Isso são qualidades venenosas que nós adquirimos. Muitas delas, por exemplo, a maledicência, a inveja, o poder, a violência. São qualidades venenosas porque eu me utilizei delas no passado, elas me deram uma satisfação e eu continuei utilizando. Só que elas são venenosas, elas produzem malefícios para outrem e para mim. Então, essa terapia vai nos ajudar a neutralizar todas essas qualidades venenosas que nós adquirimos pelas decisões equivocadas, as quais se transformaram em hábito, que é uma coisa muito pior. Um hábito ruim, que é uma coisa muito pior. Bom, como movimentar a mudança? Primeiro remédio, o conhecimento e a consciência de que aquilo é um problema. Isso está justamente nas três fases do ciclo da redenção ou da reconquista do conhecimento. Lembra que lá atrás eu falei, olha, essa situação ela se desenvolve em fases. Nós vamos ver a fase de uma decisão inadequada que nós tomamos e como é que é o processo para que a gente não mais tome uma decisão equivocada como foi naquela oportunidade. Então, está aqui. A primeira parte do ciclo, a primeira fase do ciclo, é a fase inicial do erro. Por que ela é a fase inicial? A gente fala do erro. Porque nessa primeira fase, a gente toma uma decisão que normalmente ela é baseada na nossa ignorância das consequências. A gente acha que a gente toma uma decisão, vai ter um jeitinho que a gente não vai passar pelo problema. Ou a gente toma uma decisão sem ter o alcance total do prejuízo que aquilo pode nos trazer. E aí a gente lança uma trajetória errada, uma trajetória de dor, uma trajetória que pode nos trazer muito sofrimento. Depois disso feito, nós entramos na segunda fase, que é a fase curativa da dor. Como assim fase curativa da dor? Eu vou experimentar, eu vou passar pela experimentação da dor que se baseia na decisão inicial, aquela decisão equivocada, objetivando a sua correção. Então, isso pode ser na mesma ou em outra encarnação. Então, a fase curativa da dor é o seguinte: eu, em determinada oportunidade, na mesma vida ou na vida passada, eu roubei uma determinada pessoa. Então, significa que eu vou viver a experimentação nessa segunda fase do que é ser roubado. Aí, vivendo a experiência de ser roubado, eu já começo a ter uma ideia do que é toda a amplitude do que eu, de uma certa forma, pela minha decisão, gerei num semelhante e que agora eu estou vivendo o processo para mim aquilatar qual foi a dor daquela pessoa. Porque uma coisa é a gente achar o que é a dor daquela pessoa a qual eu lesei. Não, isso aí não dói muito não, isso aí eu sei como é, tranquilo. Outra coisa é você viver na pele, porque você tem extensão integral do que realmente é aquela dor. E aí, viver nessa fase, ela é difícil porque, muitas vezes,
como ela não ocorre numa mesma vida, ela ocorre numa vida seguinte, dependendo, inclusive, da extensão da minha ação, eu acho que eu não mereço aquilo. Então, eu fico me revoltando, fico resistindo, fico tentando descontar, fico tentando fazer com uma outra pessoa aquilo que eu passei para ver se aquilo me acalma. E normalmente não resolve o problema. Por quê? Porque, na realidade, a forma de eu resolver é eu vivendo aquela dor, eu ter consciência integral do que ela representa, da, da, do que tudo aquilo ali gera em mim de sofrimento. Para mim poder, ao ver uma situação passar, ao ver uma pessoa passar por aquele problema, eu compreender inteiramente o que é a dor que ela está sentindo, me solidarizar. E também, muitas vezes, entender que a pessoa que roubou vai viver uma situação, ela já vai viver uma situação que eu estou vivendo. Então, ela já vai encontrar uma experiência dolorida para que ela não mais faça aquilo. Bom, isso, como eu disse, pode ser numa mesma ou em outra encarnação. E, por fim, tem a terceira fase. A terceira fase, que é chamada fase resolutiva da cura, ela propõe que a gente tome uma decisão acertada em função daquela experimentação que a gente viveu, numa outra oportunidade que deve surgir para nós, pelos mecanismos da lei, para a gente, mais uma vez, roubar uma pessoa, ou subtrair algum bem de alguma pessoa, ou subtrair a felicidade, ou subtrair alguma coisa de alguma pessoa. Então, ela vai se apresentar e eu vou falar assim, não, peraí, não vou fazer isso, porque eu sei quanto isso é doloroso. Então, eu, como diz lá, é a fase, é um ciclo da redenção, ou seja, a redenção do que eu ter feito alguma coisa inadequada para alguém e agora estou finalmente decidindo por não, e é a fase da reconquista do conhecimento. Qual o conhecimento? O conhecimento de que fazer aquilo não é adequado, é extremamente dolorido. Tudo isso para me dar segurança de não mais fazer, ou seja, não mais alimentar aquela situação. Ou, se isso aqui for feito, se a fase inicial do erro, ou se essa primeira fase foi feita baseada numa atitude boa, porque essa atitude boa pode vir de mim, porque eu já posso ter conquistado essa outra oportunidade, né? Em outra experimentação, eu já conquistei isso aí. Se eu tomar uma decisão positiva, eu vou viver uma fase curativa, que não é curativa, eu vou viver uma fase de felicidade em função da primeira decisão, vou experimentar a felicidade e vou resolver na fase resolutiva, resolver por continuar fazendo coisas positivas para viver mais momentos de felicidade. Voltamos lá para o primeiro slide, lembra? Vai formar em mim uma atmosfera benéfica, na qual eu vou me sentir bem. E nós vamos ver o quanto isso é bom mais para frente um pouquinho. Qual é a conclusão? Se o indivíduo tiver percorrido todo o ciclo, primeira, segunda, terceira fase, então terá experimentado a escolha, a primeira escolha que nós estamos falando aqui do ponto de vista da dor, né? Aprendido a lição, porque eu aprendi que aquilo realmente é dolorido, e consolidado a experiência de que eu sei porque eu vivi, por ter vivido o outro lado da sua escolha. Se a gente for analisar bem, pessoal, é muito lógico, né? Esse processo todo é muito lógico para a gente poder compreender e poder ter a certeza de que não se deve repetir, não se deve alimentar situações que são qualidades adquiridas nossas que não são benéficas. Assim, ele poderá iniciar um outro ciclo do mesmo tipo, mas um outro ciclo ainda não explorado, e assim por diante, reconstruindo-se e avançando no conhecimento, sempre em direção ao Pai. Então, baseado nisso, a tendência é que eu, ao entrar em outros ciclos, eu já mais ou menos tenho uma ideia de que se eu fizer determinada coisa, eu tenho que pensar bem nas consequências daquela coisa para ver se ela é de dor ou se não é. Porque se for de dor, não importa o volume, é de dor. Eu vou depois ter que experimentar aquele volume de dor na mesma correspondência, né? E aí também tem outro aspecto, pessoal. Tem situação que nós estamos enfrentando a decisão, tem situação que nós já estamos vivendo a experimentação e tem situação que nós já temos o conhecimento. Então, essas três fases do ciclo nós podemos estar vivendo em situações diferentes.
no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, é bom se a gente começar ao ter que decidir algumas coisas, termos bastante consciência para poder entender, ou se estivermos vivendo uma situação da experimentação, temos bastante consciência para entender, falar, não, eu tenho que estar prestando total atenção no que está nessa dor que eu estou sentindo para poder não mais repeti-la, ou se a situação estiver surgindo aqui, eu já conhecer, também estar bem consciente para que eu saiba que a decisão que eu tomar tem que ser uma decisão já baseada na experiência que eu já passei, da dor ou da coisa boa que eu fiz. Bom, como movimentar essa mudança? Aqui eu coloquei o segundo remédio, mas é o primeiro remédio, é o princípio da retidão. O que diz o princípio da retidão? O verdadeiro poder não está na força humana, mas no estado de retidão. Livro Pensamentos, Pietro Baldi, Introdução. Por retidão, entendemos a qualidade positiva que encontramos em um dado ato. Então, vamos lá. Numa determinada atitude minha, eu entendo que a retidão que há nela é justamente a qualidade positiva que está naquele ato que eu estou, naquela atitude, naquele ato que eu estou agindo. Positividade é o poder benéfico de um ato. Então, se eu estou tendo um ato positivo, construtivo, há aí uma positividade. Negatividade é o poder maléfico daquele ato observado em suas consequências. Eu vejo lá a consequência, vejo que é um ato maléfico, então ali está gerando negatividade. Eu posso muitas vezes fazer um ato positivo, achando que ele beneficia, mas na realidade ele está reforçando atitudes negativas em mim que não produzem positividade e vice-versa com relação à negatividade. Então, é, portanto, a favor da moral um ato benéfico, uma vantagem para nós. E contra a moral um ato maléfico, que é uma desvantagem para mim. Em ambos os casos, tanto em relação ao indivíduo isolado como à coletividade. Então, se esse ato meu é positivo, se esse ato meu é benéfico, ele é positivo e ele é moralmente positivo. Me gera uma vantagem. Se esse ato se o meu ato for um ato maléfico, ele gera uma negatividade e ele é contra a moral, o que é para mim uma desvantagem. Isso tanto do ponto de vista da pessoa, diretamente na relação pessoal, como também com relação aos aspectos coletivos da vida da gente. Então a gente tem que estar muito atento com isso, tá? Então a gente já, é uma medida fácil, né? Se eu faço uma coisa para alguém, gera um benefício, então, há ali uma positividade. E me gera, para mim, uma vantagem. A mesma coisa ao contrário. Então, esta posição faz-nos conhecer o tipo e a quantidade de causas boas ou más postas em movimento. E dá-nos, portanto, também a medida das qualidades e volume dos efeitos que nos inexorável acontecerão. É uma coisa muito simples, né, pessoal? Essa posição, se é um ato positivo, vai me dar aí eu vou colocar em movimento situações positivas e me dá uma medida da qualidade que eu tenho. Se é uma situação negativa, das más qualidades que eu tenho, né? Bom, sendo assim, dessa forma, pode-se prever os efeitos. Aí chegamos onde a gente queria, o destino, onde se conhece as causas que os determinam, a qualidade positiva e negativa da nossa ação, das quais eles são a consequência. Então, eu tenho em mim qualidades positivas que eu gerei baseado na positividade dos meus atos com relação às situações, com as pessoas e coletivamente. Essa qualidade positiva que eu tenho vai gerar em mim já um destino positivo, porque as ações são positivas. Então, se na minha retidão for atos positivos, vou gerar já um destino positivo. Se, ao contrário, for
situações negativas, eu já tenho ali, então, uma condição vibratória negativa, aí vai gerar, então, atos negativos que vão gerar um destino negativo. O segredo para conhecer aquilo que nos acontecerá na fase de efeito, a fase de efeito já é o nosso destino, nós estamos vivendo. Esse momento que eu estou vivendo de dor agora, de sofrimento, significa que eu já posso conhecer quais as qualidades que eu tinha na época e que levaram a estar vivendo um destino doloroso. Reside em nosso conhecimento do que somos e, portanto, fazemos na fase da causa. A fase da causa gera uma atitude que nos leva a um destino colorido. A fase da causa é eu saber qual é a retidão que eu tenho. Positiva, negativa? A quantidade de energia negativa, de qualidades negativas, de qualidades positivas, e energia positiva. Então, aí vai me mostrar a questão da positividade do meu destino. Qual vai ser? Se vai ser um destino positivo ou se vai ser um destino negativo. Conclusão 2. A lei do retorno. Vamos invertir lá, né, pessoal? Como vocês viram. Estejamos atentos, portanto, para cada nossa ação, porque as nossas obras nos seguem e recaem sobre nós, como nós vimos lá atrás. Então, tudo começou uma decisão negativa, uma decisão que eu tomei, sem analisar a quantidade de retidão que eu tinha, sem analisar as qualidades positivas que eu tenho, eu pego e tomo uma decisão. E aí me faz viver aquela fase em que eu passo a sofrer a consequência daquilo que eu fiz. E muitas vezes eu não quero ficar pensando no meu sofrimento, eu não analiso o que gerou isso, a minha retidão, as minhas qualidades vibratórias negativas ou positivas. Enfim, por fim, caio nessa situação de que essas atitudes nos acompanham e recaem sobre nós. Esse recair é justamente viver a experiência para que, na terceira fase, eu já sabendo que aquilo é ruim, eu não tome mais uma decisão equivocada. É necessário compreender que o mundo em substância é regido por um princípio de ordem e que o segredo do verdadeiro sucesso não está em tentar modificá-lo em vantagem nossa, mas em segui-lo enquadrando-se nele. Ou seja, eu ter consciência de quem eu sou, do que em mim pode gerar positividade e do que em mim pode gerar negatividade. O que em mim eu posso gerar de positividade, eu vou alimentando e tomando mais e mais decisões dessa forma, gerando em mim uma condição vibratória positiva, uma aura positiva, uma ressonância positiva, uma, uma atração positiva. E também ter conhecimento daquilo que em mim é negativo, que eu preciso parar de alimentá-lo, reduzindo a quantidade de energia negativa, reduzindo a ressonância negativa com outras situações negativas e também tendo uma aura menos negativa. Esse, muitas vezes, é o segredo para que a gente possa gerar um destino positivo. Então, a nossa, a nossa, nossa, a nossa conversação foi desde o início, né? Como é que é? Tratamento de um destino errado. Eu conseguir compreender de um destino doloroso. Eu consegui compreender o que gerou isso. Então, a conclusão 2. Antigamente, a retidão era somente uma questão moral, né? Oh, você tem que ser bonzinho, você tem que ser probo, você tem que ser certinho. Mas hoje a gente vê que ela é uma decisão biológica. Ela é ligada ao fenômeno da evolução e aparece agora porque se passa a uma nova fase. Por que que antes ela era só moral e agora ela é biológica? Porque eu sabendo que eu tomei uma série de decisões equivocadas, eu posso reencarnar num processo de experimentação em que o meu corpo vai estar extremamente doente. Então, vamos pegar um exemplo. Eu, numa determinada encarnação, bebi muito. Muito bem. Então, eu tomei a decisão de beber. Decisão equivocada e decisão achando que não tem problema beber agora, porque eu não vou nascer de novo, então não tem problema nenhum. Equivocada. Aí eu pego e vou viver a experiência de ter bebido muito. O que que é? É o meu corpo nascer numa outra encarnação
com toda uma deficiência no campo do fígado, posso nascer com câncer. Então, eu já estou vivendo uma experimentação por ter bebido numa encarnação anterior. Então, biologicamente, o meu corpo já nasce com um problema. E o fato de eu nascer com esse problema não significa que eu não vou ter vontade de beber. Mas é o próprio a minha própria constituição biológica já vai ser um dificultador para me beber. Mas isso não vai impedir, porque muitos de nós temos hábitos de alimentares que, apesar de sabermos que eles podem nos trazer problemas, por exemplo, a diabetes, né? Muita gente não consegue deixar de comer o doce e sente muita vontade de comer doce. Então, já é uma consequência biológica. Então, o fato de eu não conseguir ter a atitude de retidão positiva numa vida pode me trazer um problema biológico numa outra vida, e na própria vida. Porque hoje, mais do que nunca, já se sabe, a ciência diz que todo o processo nosso de doença nasce, muitas vezes, em processos psicológicos que vão se agravando e somatizando. Isso porque quem é positivo espalha positividade. Lembra, pessoal? Ação positiva, energia positiva. Você começa a ter positividade em você, melhorando tudo a seu redor, e quem é negativo espalha a negatividade, piorando tudo ao seu redor. Precisa ser uma lei das maiores. Quantas vezes a gente se aproxima de pessoas que a gente sente claramente uma energia, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não começar com preconceito com as pessoas, mas, enfim, é uma lei, né? Se eu ajo positivamente, eu vou automaticamente ter em mim, tudo em mim. Se eu tenho o hábito de agir, melhor dizendo, se eu tenho o hábito de agir positivamente, tudo em mim irradia coisa positiva, irradia positividade, irradia bem-estar, irradia alegria. O inverso também é verdadeiro. Uma pessoa que muitas vezes é muito negativa, ela tem uma expressão negativa. A gente vê que aquela pessoa, a gente costuma dizer, né, ela está para baixo, ela está negativa, né? É uma coisa que a gente já consegue sentir de forma bem clara. Eis porque a retidão representa um princípio e valor de base na nova civilização do terceiro milênio. Nós estamos entrando agora numa fase nova, né, como falou aqui, ó, em que a retidão era só uma questão moral e hoje ela é biológica, então isso já está começando a ficar claro para as pessoas que estão estudando, que estão procurando conhecer e entender perfeitamente como é que funciona essa questão do sofrimento, da dor. Então, mais do que nunca, por tudo que foi exposto aqui, se eu tiver, então, uma consciência das minhas ações, de quem eu sou, o que que eu irradio, como é que os pensamentos se formulam na minha cabeça, como é que eu começo diante das situações que surgem, como é que eu encaro os desafios da convivência, da relação, da coletividade, dos processos de coletivos, eu já vou saber o que que eu carrego de positividade ou de negatividade. Não há problema nenhum eu estar pendendo para um lado e pendendo para o outro. O importante é eu ter consciência de qual é o lado que está precisando da minha ação, da minha atenção, para que eu possa, sim, ser um ser humano positivo, ser um ser humano que pode trazer benefícios, que eu possa irradiar positividade, que eu possa colaborar de forma construtiva em qualquer situação em que eu estiver convivendo. E nós sabemos, né, pessoal, começa na nossa reação, na nossa relação no lar, com a nossa esposa, com os nossos filhos, no nosso meio profissional, no nosso meio social, no nosso meio coletivo e mais. Como a gente viu, isso tudo ultrapassa em muito a questão física da gente. É uma questão de campo de irradiação. Então, hoje, nós estamos vivendo um momento no mundo em que a irradiação de países inteiros estão voltados para o campo da guerra, para o campo da revolta, para o campo da dor. E a gente ter esse tipo de vibração em nós é uma coisa muito fácil. Então, tendo a vibração, há uma conexão, não adianta. E havendo uma conexão, pode haver uma exacerbação de um problema que a gente tem.
Qual o problema que a gente tem? Cada um tem que descobrir. E vai descobrir se estiver prestando atenção nas fases de experimentação que está enfrentando diante de todas as situações. Desde a situação mais corriqueira, mais simples, que é de não gostar de fazer uma coisa em casa, que é não gostar de ajudar, até uma coisa complexa como a sua responsabilidade profissional, que muitas vezes pode exigir de você decisão, conversas, reuniões e sucessivamente. Uma opção com relação aos destinos do país. Tudo isso tá dentro disso aí. Então, é muito importante que cada um de nós saiba a positividade que carrega, o princípio de retidão que professa. E procurarmos cada vez mais ter consciência do quanto de negatividade e de positividade que possui e fazer um trabalho de mudança que pode ser gradativo, mas sempre constante e sempre determinado. Muito bem, gente. Isso era o que nós tínhamos hoje para poder conversar com vocês. Esperamos que seja útil. São informações que estão nas obras que foram citadas aí, estão também nas obras espíritas, dentro dos livros do André Luiz, em todos, porque lá a gente observa toda essa situação. Se você vê, todos os casos explicam, não só dentro de uma encarnação, como em várias encarnações, os exemplos que André Luiz traz, Manuel Filomeno de Miranda. Então a gente pode entender tudo isso que foi dito nessas obras de Baldi aqui, e vocês podem checá-las todas ao vivo e a cores nas obras do André Luiz e do Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo Pereira Franco. Tá bom? Então agradeço vocês, agradeço o pessoal do Bezerra de Menezes do Nosso Lar, e que a gente possa, de alguma forma, ter sido útil a todos vocês. Muita paz, muita alegria, e que assim seja.